fatos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e opinião, ao vivo, pela Rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e opinião, agora no ar. Olá, minha gente, muito bom dia. Estamos iniciando o Poder e Opinião nesse momento aqui na RND-TV, canal 38.1, Rádio ZLZN, da Amazônia para o Mundo e também em todas as nossas redes sociais. Iniciando o mês de junho, né? Mês de festa junina, mês dos namorados, né? Mês de aniversário do meu filho Pedro, hoje é dia 3. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Valtinho. Bom dia, Pablo. Dizer que essa semana começou, várias coisas aconteceram antes de eu chegar até aqui hoje, mas estou viva, graças a Deus. E vamos para mais uma semana iniciando com essa bancada maravilhosa. Bom tê-la aqui. Meu querido Pablo, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, Rafa. Bom dia, telespectador. Segundou, né? Segundou. E o final de semana foi bom, né? Sim. E agora hoje de manhã também. Muitas coisas acontecendo e vamos lá, né? Vamos lá. Bom dia, dona Ariela Maiara, nossa produtora. Está toda de oncinha toda hoje. De oncinha, né? Animal print, né? É a garota safari. Bom dia, meu querido Anderson Nego Bom. Quase, é safari. Comanda pra gente. Né? Por algum instante eu fiquei preocupado. Não, mas eu jamais faria isso. Muito bem, gente. Vamos então começar a nossa pauta de hoje, meu querido Nego Bom. Tá tudo ok por aí? Tudo bacaninha? Tudo nos trinque, como diriam? Olha só, gente. A primeira pauta, senhores, é OAB vai recorrer ao STF contra o fim das saidinhas, né, de fim de ano, aqueles presos que gostam de passear e tal. A OAB vai recorrer e gostaria de ouvir nada mais, nada menos aqui que nossa advogada, nossa querida Rafaela, aí está. Isso aí. Bom, não me surpreende essa situação da OAB, porque a maioria dos advogados, eles se intitulam como garantistas, né? Certo. Onde eles estão ali para garantir que o direito, né, de todos sejam respeitados. E ele ainda alega, né, que a questão das saidinhas é um direito também da família e que tirar isso está ferindo a dignidade e indo contra os direitos humanos. Eu não concordo com isso. Sim. Porque eu acho que sim, o preso deve ser tratado ali dentro das suas condições a qual ele se colocou, que é dentro de um presídio, então ele tem que viver aquela realidade ali. E eu acho, assim, uma defesa, né, por direitos e por direitos humanos de alguém que tirou e feriu o direito de outra pessoa, né, como a vítima que aconteceu. E, geralmente, essas saidinhas foram proibidas para aqueles presos que cometeram crime com violência e grave ameaça, né, e extorsão, crimes hediondos, tudo. Então, são crimes de altíssimo potencial lesivo para a sociedade. Então, eu não acho que está ferindo um direito eu tirar isso da saidinha, porque aqui fora, a vítima, como é que ela está aqui fora? Ela está viva ainda? O custo social, né? O custo social e as vítimas que estão aqui fora, será que estão com toda essa proteção, né, da parte do poder, né, principalmente da OAB? Será que está tendo essa proteção às vítimas? Acredito que não. Então, é muito hipócrita da parte da OAB fazer esse tipo de defesa para quem cometeu crime. Isso é um ponto muito bom, a questão dos direitos dos presos, né? E aí ninguém pensa no direito das vítimas, né? E da sociedade que foi lesada. Ele não está lá
simplesmente porque colocaram ele lá. Ele foi julgado, teve Ele todo o cometeu um processo, crime, cometeu um crime, teve o processo legal, foi julgado, condenado, e aí ele está cumprindo... Ele não está sendo injustiçado em estar justamente. sendo preso. O outro fato, que eu acho que é o mais importante aqui, é que a porcentagem de presos que aproveitam a saidinha para fugir de vez... Para cometer crimes naquele Um período é fugir, ali. o outro é cometer outros crimes. E nem retorna. Entendeu? Então, assim, a porcentagem é muito alta. Então, teria de se ver que o próprio OAB, ela deveria pensar na sociedade em si, né, que está sendo prejudicada duplamente. Quando o preso cometeu o crime, ele vai para a saidinha, comete outros crimes e continua lesando a sociedade. Isso não é pensado. Isso é muito preocupante porque essa arguição, né, essa ADPF da OAB, pode encontrar um terreno muito fértil quando chegar lá com os ministros, né? Porque é isso que eles também defendem. Olha só, eu vou usar uma frase da minha vozinha Raimunda, que já se foi faz muito tempo, que ela dizia o seguinte: preso é quem foi morto, é quem está enterrado. Muito bem. O Ministério Público vai abrir uma investigação contra a empresa de Elon Musk. Olha só, vamos contextualizar rapidinho aqui. A Starlink, de Elon Musk, está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por suposta falta de rigor na entrega das antenas na Amazônia. Essas antenas estariam sendo usadas por garimpeiros ilegais. Não, eu acho um dissenso isso, é muito dissenso. É como se eu dissesse assim, olha, o cara ele cometeu o crime pelo celular, então a gente vai ter que regular quem usa celular. Olha, o cara cometeu cometeu um crime com um carro da marca X. Então, todo mundo que compra carro da marca X tem que ser investigado. Esse é o maior dissenso disso. O que tem a ver, o que o garimpeiro está usando? Entendeu? Aquilo ajudou a cometer o crime? Aí já seria outra ferramenta, coisa, né? Seria outra história. outra coisa. Seria um instrumento que ele usou para cometer o crime. Mas não tem nada a ver. Ah, fulano usa roupa de tal marca, cometeu um crime. Agora, todo mundo que usar aquela marca, eu vou investigar a empresa, né? É um dissenso muito grande. Eu acho que é um desperdício de dinheiro público, porque é dinheiro público aqui. O MPF, né, está sendo pago com o nosso dinheiro, com nossos impostos. Perder tempo com coisas pequenas que não vão ajudar em nada o Brasil. Na verdade, a contextualização aqui em relação ao Elon Musk é o seguinte: eles estão querendo que o Elon Musk seja investigado porque identificaram, né, na apreensão aí nesses garimpos ilegais a utilização pela rede, né, pelos garimpeiros. Só que aí a gente vai fazer um outro questionamento. Todas as máquinas que foram encontradas nessa atividade de garimpo ilegal, as empresas automaticamente vão ter que passar a ser investigadas porque elas estão sendo utilizadas para uma finalidade ilegal. A mesma situação vai acontecer com as operadoras de telefone, que dentro dos presídios os presos estão usando para ligar e ter contato com o pessoal aqui fora. E aplicar golpes. Eles querem investigar a própria empresa. Né? Não é como o Paulo disse, que é investigar quem está usando. Na verdade, eles querem, por conta de uma atividade ilegal, eles querem investigar a empresa, como se a empresa tivesse alguma coisa a ver com a atividade ilegal que eles estão praticando. Na verdade, o Elon Musk, isso aqui não é de surpreender, isso aqui não é por conta do garimpo ilegal, isso aqui não é porque encontraram as antenas do garimpo ilegal, isso aqui é porque é o Elon Musk. Sim. Simplesmente porque ele se tornou alvo, né, de todo o ódio aí da esquerda, por conta das coisas que ele colocou à tona, e ele mostrou que ele não tem medo. Então ele está sendo investigado, e isso aqui não é de surpreender. Gente, são 11 horas e 15 minutos. Olha só, essa pauta agora. Um deputado acusa o presidente da OAB de omissão após críticas a prisões por ameaça à família de Moraes. Isso aconteceu semana passada, parece-me, né? Foi. Eu vou dar só o contexto aqui, ó. As críticas do deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul, surgiram após Beto Simonetti, que é o presidente da OAB Brasil, né?
ter declarado que a lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso, referente-se à decisão do ministro Moraes. Tem um vídeo aí? Tá, tem a foto. Tá. Simonetti também criticou o STF por julgar pessoas sem foro especial, indicando um desvio dos procedimentos legais estabelecidos. Eu acho engraçado ele fazer esse pequeno comentário aí. Isso que ele falou realmente tá certo. Isso aí é um dissenso constitucional, né? Só que assim, Simonetti, eu vou falar aqui, ele entregou advogados, ele listou nomes de advogados conservadores e indicou ao STF para incluí-los em processos da questão das fake news. Eu pensei que a OAB ela serviria os interesses dos advogados, né? A ordem ela está lá para defender os interesses dos advogados. Agora, o próprio presidente, isso é só uma das situações, nomear advogados para serem colocados dentro do processo das fake news, junto ao Alexandre de Moraes. Isso só foi revelado, aí a gente põe o Elon Musk, porque um dos documentos que ele entregou no Congresso americano indicava lá pedido, né, o e-mail trocado entre Twitter, entre o STF e a própria OAB, né? Isso está indicado nesses documentos, que não pode ser revelado no Brasil por causa da justiça, que ele criou o sigilo, né, do processo. Rafaela Torres, nossa comentarista e também advogada. Advogada, Isso aí. Na verdade, a gente percebe que a OAB ela só se manifesta quando convém, né? E em nenhum momento eu vejo isso por parte de defesa aos advogados. Porque inúmeros advogados não conseguem ter acesso aos processos dentro do STF. Onde é que está a OAB? Para lutar, né, contra isso, da mesma forma que o Beto Simonetti está lutando pelas saidinhas. E tudo isso que ele está falando sobre o Alexandre de Moraes, tá certo. Né, falando que a própria vítima não pode julgar o caso e que está tendo desvio dos procedimentos legais, né, estabelecidos, tudo, o descumprimento, né, julgando situações que não pertencem ao foro. E vamos puxar para questões do 8 de janeiro? Entendeu? Então, assim, é uma violação de competência, é uma violação à própria lei, que onde é que estava todo mundo nesse momento? Onde é que está a OAB quando os advogados não conseguem ter acesso ao processo dos seus clientes? Onde é que está a OAB nesse momento? Então, eu espero realmente que essa postura do Beto Simonetti em relação ao Alexandre de Moraes permaneça, porque eu acho que deve ter acontecido algum desentendimento entre eles e eu acho que ele está começando a se posicionar da forma que ele já deveria ter se posicionado há muito tempo. Muito bem, tá aí. Assuntos e mais assuntos hoje na segunda-feira, 3 de junho, pegando fogo aqui a bancada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, tá? Já já eu volto, um intervalo e a gente volta com Poder e Opinião. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90,
De segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Muito bem, estamos de volta com o Poder e Opinião, canal 38.1, Rádio ZLZN, da Amazônia para o Mundo e em todas as nossas redes sociais que você nos acompanha. Queridos, a pauta de número 4. Com a ajuda de Lula, Marcelo Ramos rouba a cena e o apoio do PDT, que estava certinho com Roberto Cidade. Ou seja, o pré-candidato Marcelo Ramos foi até Brasília, conversou com seu querido amigo presidente Lula, né? E roubou a cena e roubou o apoio do PDT, tá? Assinado pelo presidente nacional do PDT, para a sua pré-candidatura a prefeito de Manaus. Bastidores pegando fogo, né? E aí deu pra ver que ele foi lá por cima, né? Chegou lá com Lula, lá em Brasília, né? Já havia esse acerto, né? Entre o PDT e União Brasil. E eles foram lá por cima, por Brasília, e acabaram minando um pouco o Roberto Cidade, né? Puxou o tapete. Deu uma puxada de tapete, assim, ele deu uma estagnada nas pesquisas agora, o Roberto Cidade. Vamos esperar a próxima pesquisa. Mas essa movimentação, né? Vai chegando mais perto, as coisas, os tapetes vão ficando soltos, né? E aí puxa de um lado, puxa de outro. Eu costumo dizer o seguinte, Rafaela, que tudo se define só diante das convenções, né? Até as convenções, tudo pode acontecer, inclusive nada. É verdade. Na verdade, essa movimentação do PDT em caminhar com o candidato do PT, sendo o Marcelo Ramos, sendo muito honesta, eu acho a decisão mais coerente. Faz mais sentido mesmo o PDT caminhar com o Marcelo PT, Ramos, né? E a movimentação dos bastidores que o Marcelo Ramos tem feito de ir lá em cima com o Lula, ele tá certo. Ele tá certo. A ordem maior tem que vir de cima e obedece quem tem juízo. É assim que está funcionando. Então não adianta o PDT aqui ter fechado um acordo com o Roberto Cidade, sendo que a ordem veio de cima, veio da Nacional, né, de um acordo feito com o próprio Lula. E ideologicamente e em relação à própria bandeira, eu acho muito mais correto o PDT realmente caminhar com o PT. Olha, o Marcelo Ramos, ele tem esse trâmite, né? Ele consegue estar nos corredores do poder em Brasília, no Rio, em São Paulo, fazendo esse trâmite, né? Ele foi deputado federal, foi vice-presidente da Câmara, então ele tem lá um certo feeling, né? Ele tem um certo acesso a determinadas situações e aí ele conseguiu nesse momento aí, tá? Hoje está sendo anunciado, inclusive, né, esse apoio aí do PDT. Falando nisso, hoje também vai ter o lançamento da pré-candidatura. De quem? De quem, meninos? De quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Davi Almeida. Davi, eu vou estar lá. Davi, Eu vou estar lá. Vai? Eu e o editor-chefe do O Poder estaremos lá. Cuidado para tu Muito não bem. pegar ali um... Olha só, ele escolheu o Morro da Liberdade. Vamos furar um pouco a pauta? Não está na pauta, mas, né? Ele escolheu o Morro da Liberdade, ou seja, o bairro dele. É o bairro dele. Né? Eu creio que será na casa, eu acho que era da família dele. Eu não tenho bem certeza. quando- Eu acho Onde- legal, foi umas manchetes aí Onde falando foi assim, feita a festa da vitória dele. Sim. Acho sim. legal, foi Que uma é- manchete. creio A que Davi era- Almeida foi o único pré-candidato que está fazendo o anúncio da sua candidatura na periferia. Cada um com seu cada um. Ai, na meu realidade- Deus! Ele voltou, né, pro lugar dele ali, né, aquela história toda. Ele fala isso, eu sou do Morro da Liberdade, né? Saí dali do morro. Inclusive ele vota lá, né, também. Ele vota lá, né? lá.
E vamos ver o que vai acontecer, né? Então a gente acaba Mais de falar. detalhes, né? O poder.com, né? Ao vivo também pelo Facebook. Amanhã teremos notícias que as formiguinhas irão trazer pra gente, Vamos né, ver, Pablo? vamos ver. Bom, Vamos ver se já sai esse tambaqui hoje. Você, Não. você vai ficar muito bem ligado lá, Pablo? Porque eu quero ver quem é que vai estar do ladinho do Davi. Pode crer que eu vou tirar uma fotinha ali. Uma fotinha Muito bem bem. bonitinha. Quem tá lá abraçado com ele. Eu acho que eu sei quem é, mas vamos lá. Vamos para a nossa pauta de número 5, meus queridos amigos. Vamos. O Elon Musk anuncia uma live com o Donald Trump, né? O Trump está no meio de uma guerra ali, né? Ele foi condenado, aquela coisa toda, ainda não foi anunciado, mas ele tem um monte de processos aí. E o Elon Musk já anunciou uma live com ele, né? Eu gostaria de ouvi-los, né? Na verdade, assim, essa live vai ser feita pela conta de um jornalista, Mário Naufal, que é um dos jornalistas mais populares da Rede X, né? Vai ser feito um space, que eles chamam, um space, o que é? É como se fosse um podcast ao vivo, só com áudio, né? Ele confirmou o space. Eu vou ver se ele vai ver, preciso só confirmar se vai ter vídeo. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma espécie, em inglês eles chamam de town hall. É como se fosse um debate. Inclusive, o Biden foi chamado, só que ele negou o convite, né? Então, basicamente, vai estar o Robert Kennedy Jr., né? Sim. Robert Kennedy Jr. e o Donald Trump. Então, será um debate entre esses dois. Aí, o Biden não quis ir. Eu acho que o Conselho da Casa Branca iria segurar o atual presidente, né? Então, deixa ele lá. Rafaela, você teria algo a nos dizer sobre este assunto? O Elon Musk, ele tá fazendo várias lives, né, com essas figuras aí por volta do Brasil, já fez com o Bolsonaro. Até Isso. quando o Bolsonaro estava aqui, né, em Manaus. Isso. E agora tá fazendo com o Donald Trump. Mas a situação do Trump não tá muito boa nos Estados Unidos, não, por conta desses 34 crimes, né, que ele tá sendo julgado. Assim, eu digo que, na verdade, foi até bom pro Trump ele ser condenado, da maneira que ele foi condenado. Por quê? As pessoas os moderados que estavam e os indecisos acabaram mudando o voto. A última pesquisa que saiu ontem já mostrou que houve essa mudança. E outra, logo depois da condenação, ele conseguiu mais de 200 milhões de dólares para a campanha De dele. apoio. Campanha dele. O site de doação, ele não aguentou o tráfego, entendeu? E aí, assim, 60% desses 200 milhões de dólares são doações de 10, 20 dólares. Ou seja, pessoas mesmo, normais, foram lá e doaram. Então, eu creio que foi muito positivo para ele. Quanto à questão dele ser eleito, condenado, nos Estados Unidos é permitido. Ele pode até ser preso, ele pode ser eleito Despacha da prisão. presidente. Eu creio que eu estava vendo um advogado explicando, ele ficaria em prisão domiciliar na Casa Branca. Mas ele também, ele sendo eleito, Sendo- a minha querida advogada pode me apoiar nisso, ele sendo eleito, ele pode dar o perdão a ele mesmo. Porque tem isso, tem essa prerrogativa questão lá, do perdão entendeu? presidencial. Ele vai lá e assina o perdão a ele próprio, ele é o A presidente. decisão, certeza ele a vai decisão final, eu creio que seja 11 de julho. Sim, né? é dia 11. Dia 11 de julho. É quando vai ser anunciado, Isso. caso a sentença, ele vai cumprir, se é quantos anos, enfim, essa coisa toda. Mas ele pode também pedir, elevar ele pode recorrer ao STF americano ainda. A Suprema Corte, né? A Suprema Corte, no caso, É, né? outro nome, né? Suprema Corte. Vamos lá, olha só, essa matéria aqui, a gente tem um vídeo dela, né? Tem um vídeo desse material? Tem. Conseguiu? Tá? Olha só, a esquerda desinforma ao dizer que o ex-presidente Bolsonaro promoveu a taxação. Eu gostaria que o Pablo desse uma contextualizada para a gente aí, enquanto a gente deixa o vídeo legal aqui. Semana passada houve a aprovação, né? Na verdade, não é aprovação. O veto à taxação de compras internacionais caiu. Né? O veto dado pelo Bolsonaro. Foi uma votação rápida, 20 segundos. Como eles disseram, votação simbólica. Né? E aí houve toda aquela questão da fake news ali. Inclusive com Felipe Neto, como a gente discutiu semana passada, dizendo que era
um conluio com o PL, a extrema-direita, como ele chama, né? O PL e o PT, né? Para aprovar isso. E aí, eles viram que a aprovação do imposto não caiu bem para eles. Eles começaram a difundir fake news, dizendo que quem teve a ideia de taxar foi o Bolsonaro. O cara que vetou, né, a taxação. Mas tudo bem. Rapidamente, em várias redes sociais, a hashtag Bolsonaro taxou você rapidamente começou a crescer. Ou seja, eles ativaram, existia o gabinete do ódio, que eles chamavam, né? O gabinete do amor. O gabinete do amor foi acionado e rapidamente essa hashtag Bolsonaro taxou você para tentar ligar essa taxação ao Bolsonaro. Uma fake news. Entendeu? E assim, eu acho engraçado que qualquer coisa que não interessa a eles, eles taxam como fake news, inclusive querendo criminalizar. Mas é o modus operandi deles. Eles puxam o manual soviético de propaganda e fazem isso. Tá aqui, ó, Bolsonaro taxou você. Eles, de bom... Pensado, caso pensado. Entendeu? E aí? Eles são a favor da censura. Você acha que uma ideia contrária à minha não é boa? Tem o vídeo? Tem. Agora vamos ao vídeo, né? Vamos ouvir o Bolsonaro. E ontem o PT aprovou a taxação das compras fora do Brasil. Enquanto presidente, eu dobrei a taxa do free shop de 500 para $1.000. Em 2022, queriam taxar Shopee, AliExpress, Shein. Eu falei o seguinte, o meu governo foi o primeiro a baixar impostos, a zerar outros, não ia começar a taxar aqui, em especial os mais humildes. O que nós tínhamos que fazer? Buscar os locais onde se fabricavam produtos que concorriam com esses chineses e baixar imposto também. E fazer fiscalização. Ontem inventaram que eu aprovei a taxação dessas compras lá fora. O projeto é do Lula, não é meu. Eu espero agora, já que o projeto foi no Senado, caso aprove no Senado, que o grande Lula, o pai dos pobres, vete o projeto. É muito simples. Tá ok, pessoal? Não podemos mais aumentar a carga tributária no Brasil, como lá atrás. Nós tínhamos resolvido a questão do DPVAT e voltou a valer o DPVAT para vocês agora. Tínhamos também zerado os impostos dos combustíveis, gasolina, diesel, etanol e também gás de cozinha, e ele voltou a cobrar impostos desses produtos também. Nós estamos fazendo a reforma tributária diminuindo essa carga. Esse cara que está lá agora faz exatamente o contrário. O objetivo aqui não é político, é apenas dando uma satisfação do que o PT, a esquerda, começou a divulgar desde o dia de ontem sobre a taxação desse importado. Muito obrigado a todos vocês. Vamos continuar aqui até 19 horas para atender a todos. Obrigado pela colaboração de vocês. Então, olha, tudo que o ex-presidente falou aí é a mais pura verdade, né? Coisas que lá atrás ele reduziu, ele segurou. Quando o bonzinho chegou, ele era o mal, né? O Bolsonaro era chamado de mal. Mas ele segurou essas coisas lá atrás. Mas quando o homem bom, coração bondoso, caridoso, chegou, ele falou, não, vamos reverter isso aqui, vai pagar imposto aqui, vai aumentar aqui, vai ter mais imposto ali. Quero ouvir, minha querida Rafaela. Que saudade do meu ex-presidente. E é isso que está acontecendo. Eu pensei que era outra coisa, né? Gente, muitas Porque coisas tem uma acontecem. música, né, com o negócio... né? A gente é o ex mais amado do Brasil, entendeu? Muito bem, me desculpa. Não, é muito simples o que o Bolsonaro falou. Se de fato esse projeto fosse do Bolsonaro, a bancada da esquerda teria votado
contra. Teria votado E contra. por que a bancada da esquerda votou a favor? E não somente isso, como o Bolsonaro disse também no vídeo. Se esse projeto é do Bolsonaro, é simples, o Lula vai ter que vetar, porque já que tudo que vem do Bolsonaro, ele veta. Então, é claro que o presidente ele vai vetar, porque já que esse projeto vem do Bolsonaro, segundo as fontes da cabeça deles, porque esse projeto não veio do Bolsonaro. E aí, o que a esquerda faz? Como eles estão vendo que eles estão caindo, que até as pessoas da esquerda estão desaprovando esse tipo de atitude, que eles falam, não, mas isso daqui era projeto do Bolsonaro, isso aqui não tem nada a ver com a gente. É essa que é a narrativa que eles usam. Se eles fazem algo que começa a ter uma repercussão negativa para o próprio eleitorado deles, eles falam, não, mas isso veio lá do governo Bolsonaro. Entendeu? Eles jogam a culpa pro outro, tudo é né? do Bolsonaro, a culpa sempre é do Bolsonaro. Até o caso da Didia lá, o pessoal começou a puxar que a família dela seguiu o Bolsonaro. Bolsonarista. Não, Mano, eu vi. que é isso, Não faz cara? nenhum sentido isso, Coitado né? do Bolsonaro. Bota na conta, né? Não tem onde Coitado. colocar, bota na conta. É isso daí. Gente, é o seguinte, vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo? Já, vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco a gente volta com mais matérias aqui no nosso Poder e Opinião. Não, é porque... Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Muito bem, meus queridos amigos, hoje é segunda-feira, nós estamos aqui destacando os assuntos que são pauta aqui no nosso Poder e Opinião, né? Tá tudo no nosso site, né, meu querido Pablo? Tudo lá, tudo bacaninha, com texto legal para você acompanhar todas essas informações. São informações da política nacional, da política local, da política internacional. Daqui a pouco a gente vai falar de pela primeira vez, uma mulher, né? Foi eleita presidente lá no México, né, meu querido Pablo? Daqui Isso, a primeira mulher presidente. Primeira mulher do a ser México. presidente. Não dê né, spoiler, não dá né? spoiler. Olha só, a gente falou dessa pauta ainda há pouco, do Trump, condenado a 34 anos por acusações criminais e pode ser presidente. Já falou sobre isso ainda há pouco, só para contextualizar, que está no nosso site O Poder, né, Paulo? Isso, ó. O veredito foi lido pelo chefe do júri, com Trump sendo considerado culpado das 34 acusações relacionadas a um esquema para encobrir um pagamento de $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels, a fim de evitar escândalos sexuais durante sua campanha em 2016. E aí, assim, eles utilizaram aí vamos dizer assim, fizeram um traquejo judicial aí, né, para... O que eles justificaram? Que ele utilizou o dinheiro da campanha para pagar a atriz
130 mil dólares. 130 mil dólares. Barra GP, como dizem hoje em dia, né? Ele utilizou dos serviços dela e pagou. E foi né? o advogado que parece que... O advogado intermediou, dele, né? Intermediou toda a essa situação. Né? Isso. Aí eles utilizaram... E o próprio advogado se tornou testemunha contra ele agora. Contra Foi ele, isso mesmo. Tem isso daí. E aí, não confie no... assim, eu digo assim, é clara a perseguição que ele está sofrendo, né? Mas esse tiro aí saiu pela culatra. Como eu falei, na última pesquisa que foi lançada ontem, ele disparou, já estava acima do Biden, né? Ele conseguiu colocar mais 10 pontos em cima do Biden e recebeu 200 milhões em doação em 2 dias. Puxa vida, hein? Vamos fazer um site de doação. Muito bem. É porque lá é diferente, né? Aqui é o dinheiro público, né, que financia os partidos. Isso. E lá não. Tudo é doação privada. Meu Deus. Olha só, a gente acabou de falar também sobre esse assunto, que é a pauta 8, que o Bolsonaro tentou dobrar a isenção de importação em 2022. Foi, atualmente é $50, ele tentou colocar essa isenção para $100. Ele próprio falou, né, no vídeo. Isso, ele mesmo fala no vídeo. Ele tentou colocar, mas não foi aprovado, né? Que é para aquelas compras, né, dos sites que a gente já comentou aqui. Porque assim, até $50, os próprios sites de compras internacionais, eles demonstraram que é público C e D. Que são pequenas bugigangas que, vamos dizer assim, não são nem produzidas no Brasil. Então não posso nem dizer, vou taxar para proteger uma suposta indústria nacional que não existe. Entendeu? São pequenos produtos, bugigangas mesmo. E ele tentou dobrar, né? Mas, como ele falou, o pai dos pobres, né, tá precisando aí de financiamento. Tem mais uma aqui sobre esse assunto. Dessa vez, eu vou passar a bola aqui para a minha querida Rafaela, que a Michele Bolsonaro, ela disse que a blusinha da Shopee virou imposto. Pauta 8, Rafaela. Oi? Não é o ex, calma, que é o ex que tá na cabeça. Gente, esse pessoal hoje me pegou pra Cristo aqui. Então... ela fez grandes críticas nisso. Gente, eles estão rindo um pouco. É porque a própria Janja disse, né, que ela usava as blusas da Shein e da Shopee. Tá aí a Michele Bolsonaro no vídeo. Isso é óbvio que se torna uma piada, né? Isso tem fotos, vídeos dela comprando em grandes grifes nas viagens internacionais, bolsas, tudo. Aí ela vai falar que ela compra... Na Shopee, na China? Não, querido. Pessoas que compram na Shopee, nesses sites onde tem produtos de um valor mais inferior do que aqui no mercado em si, são pessoas que possivelmente não têm um poder tão alto aquisitivo, né? Então, quando ele faz esse tipo de taxação, ele está ele está impedindo as pessoas de baixa renda ter a sua liberdade de compra. Então, é isso que a Michele Bolsonaro quis dizer, que as blusinhas da Shopee se tornaram um imposto, porque fizeram até uma simulação na rede social dizendo que o valor da blusa, o valor do imposto é 3 vezes maior do que o valor da mercadoria. E essa é a verdade. Então, vai se tornar inviável fazer esse tipo de compra. Tá no nosso portal, no site, isso, né? O poder.com. Muito bem. Tudo no poder.com. Posso dar alguns destaques aqui do Poder.com? Pode. Eu ia te pedir isso agora, para você ver. Tá, vamos lá. Passar aí aqui, olha, né? aí, por favor. Lula mostra a indignação com feridos no Líbano, mas ele ignorou o terrorismo que matou 4 brasileiros, né? No caso do ataque do Hamas, dia 7 de outubro, 4 brasileiros morreram. Sim. Mas o nosso presidente atual, né? Não o ex, né? Não o ex, né? Ele não mostrou nenhuma indignação com os brasileiros que foram mortos. No final do ano passado, né? Isso, em 7 de outubro. Aí temos uma aqui que é muito boa também, que é outro destaque. Carmen Lúcia assume presidência do TSE. Misericórdia. Pois é, né? Dizem que ela é pior que o... Trocou 6 por meia dúzia. Não mudou nada. Isso mesmo. Carmen Lúcia assume presidência do TSE nesta segunda. Segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia tomará posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em uma sessão solene. Amigo. Tá? Às 19 horas, horário de Brasília.
No mesmo evento, o ministro Nunes Marques será empossado como vice-presidente. Ô, coisa boa. São essas duas Tudo- matérias. Essas são as principais matérias agora da manhã, né? Sim. No poder.com, não aceite imitações. Né? Agora só, Pablo, essa segunda começou bem movimentada, então, né? Muita coisa acontecendo aí, tanto no âmbito nacional, internacional e também local, né? Isso. Aí aqui, deixa eu ver aqui a outra que eu até separei aqui. Deixa eu verificar aqui se eu consigo voltar. Muito bem. Só para lembrar, Tá. vamos lá, nós estamos ao vivo na ZLZN e também no canal 38.1. Tá demais hoje aqui. Vamos lá. Tudo culpa do ex. Já era, perdeu. Tomara que ele não esteja assistindo. Xiii, tá assistindo. E agora? Como é que a gente... todo esse material você encontra no nosso site, não é isso? O poder.com. Você já disse que vai acompanhar hoje o pré-lançamento da campanha lá, o lançamento da pré-campanha do Davi. Isso, eu vou estar lá com o nosso editor-geral, né? Thiago Gonçalves, do Poder. Ele vai trazer todas as informações, inclusive se eu vou ganhar esse tambaqui, hein? Não é hoje. Não é hoje o anúncio, o Não Pablo. sei, ninguém não é sabe, hoje. a gente Vai sabe. ser dia Pode- 31 de julho, Mas gente, pode no haver um dia spoiler do lá. aniversário Pode da haver. falecida Pode haver mãe. um spoiler. Como o nosso amigo Walter disse, né? Quem tá abraçado com o Não. Quem é que vai ficar do ladinho do Davi? Ah, pode ter um jogo. Ele já eu posso, sabe, a eu posso formiguinha te, dele eu já posso disse te ali, olha enganar, ali, ó. entendeu? Eu posso colocar aí não ser. Vou falar uma coisa E eu pra garanto vocês. amanhã, eu vou estar com uma fotinha. Olha aqui pra mim aqui. Bem aqui. Vai ficar do lado do Davi hoje, aquele cidadão que eu falei. Ai, vai ser tão Pode bonito. ter certeza. O que é segredo, aquele que não pode dizer o nome, né? Vai ser tão bonito ver vocês perdendo. Gente, é o seguinte, agora vamos lá no México. Eleições no México mantém a esquerda no poder. Pela primeira vez, né, uma mulher, né, Claudia Sheinbaum, ela foi eleita, né, pela maioria dos eleitores no México e vai comandar o país. Eu gostaria de ouvi-los. Aí está a foto da presidente eleita, Claudia Sheinbaum. Ela tem 61 anos, né? E ela vem de uma família rica, de origem judaica. E é cientista e engenheira ambiental. Então, isso mostra que ela teve apoio, né? De um grande político que colaborou para esse crescimento político dela. E essa pesquisa que foi feita realmente estava certa quando disse lá que ela seria eleita. Seria eleita, né? Mas isso aí nós vamos ver como é que vai ficar a situação do México tendo uma representante de esquerda, né? Porque a gente já está vendo o que está acontecendo no Brasil, já vimos que uma mudança drástica que aconteceu na Argentina com a mudança do representante e tendo, né, um representante lá na Argentina de direita. Então, a gente vai começar a ver aqui dos nossos vizinhos, dos países ali, dos continentes, tudo próximo da gente, para a gente ver que realmente qual é o modelo de gestão que traz benefícios para o país. Agora, o México ele é um país que ele faz fronteira com os Estados Unidos, né? Sim. E existe ali uma celeuma muito grande do presidente, caso venha a ser eleito Trump, né? De fazer aquele muro que ele começou a fazer, porque existe um grande número de pessoas que usam o México para adentrar nos Estados Unidos, né? Walter, tu sabe quantas pessoas atravessaram a fronteira ilegalmente nos últimos 3 anos? Tem Não uma faço ideia? Não faço Tem ideia? Não. 5 milhões. Meu 5 Deus. milhões de pessoas. 5 milhões. Isso que eles contaram. E olha só, essas pessoas não são 5 milhões de mexicanos. Isso. São pessoas que vão para o México, né? São pessoas da Guatemala, são brasileiros, são venezuelanos, colombianos, entendeu? Isso que mesmo. vão para o México 5 milhões. e fazem Agora, a travessia. imagina 5 milhões de pessoas em 3 anos adentrando sociedade sem documentação, entendeu? Sem casa, sem posses, né? Tentando montar a vida nos Estados Unidos. O México ele tem vários problemas, né? Que essa senhora vai enfrentar para poder colocar nos trilhos o país. Tem um poder assim, muito grande do cartel, né? Ali do Isso. mexicano. Isso que eu ia chegar nesse ponto. Os partidos de esquerda no México,
eles são financiados porque eles chamam de narcos, né? É. Que é muito forte a presença deles, principalmente na fronteira americana. Eles fazem um contrabando da droga para dentro do território americano. E assim, eles trazem dólares, tem muito dinheiro, eles têm um poder financeiro muito grande, inclusive de poder militar também. Eles têm até tanques. Agora imagina que se acontecesse isso no Brasil, no Rio de Janeiro, o tráfico utilizasse carros blindados, tanques, armas, fuzis. Já pensou? Como é que você luta contra uma criminalidade com esse potencial? E eles também não são muito inteligentes. Eles financiam aqueles que eles querem no poder, para não serem incomodados. E aí eu acredito que pode vir, né, futuramente ter um certo conflito, né, que assumiu essa representante de esquerda, e futuramente, se realmente as coisas continuarem como provavelmente estão, e o Trump vem assumir, né, a presidência dos Estados Unidos, aí vamos ver como é que vai ficar essa lei da boa vizinhança dos Estados Unidos com o México, porque eu acredito sim que vai ter um grande atrito, e o Trump mostrou que ele combate bastante essa questão da entrada no país de forma ilegal, sim, porque os próprios americanos começaram a reclamar, porque na cabeça deles, eles estavam tirando a mão de obra dos americanos e os mexicanos, né, os latinos, estavam entrando porque eles estavam cobrando uma mão de obra mais barata. Então, os próprios americanos começaram a reivindicar e pedindo que medidas fossem tomadas. Por isso que acabou que o Trump foi, às vezes, visto com maus olhos por conta dessas atitudes que ele teve tentando impedir, né, que os espaços dos próprios americanos fossem começando a serem tomados pelos latinos. A gente, com certeza, os holofotes do mundo inteiro vão estar voltados aí para essa questão, né, do Trump voltando à presidência dos Estados Unidos, e agora essa presidente, ninguém sabe qual o posicionamento dela, como é que ela vai se relacionar com os Estados Unidos, né, que, como eu disse aqui, é uma fronteira imensa que tem entre o México e os Estados Unidos. México e Estados Unidos, é muito grande. Então, é muito grande. Existe ali um comércio muito grande, produtos americanos que entram, né, para o México, produtos mexicanos que entram para os Estados Unidos. Que é o NAFTA, né, o Tratado de Livre Comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. México. Então, existe ali uma política muito, muito ferrenha, né, entre esses três países, e principalmente no México e nos Estados Unidos. Eu acho que o mundo todo vai acompanhar com muita atenção e tensão a posse dessa nova presidente, dessa senhora que foi eleita presidente, e a provável eleição do Trump para os Estados Unidos, voltar, né, a ser presidente dos Estados Unidos. Meus queridos amigos, nós estamos quase caminhando aqui para o final. São 11 horas e 53 minutos. Mais algum destaque aí do nosso site O Poder, meu querido Pablo? Deixa eu verificar aqui, que a internet parou completamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um refresh. Verificar aqui. Temos um outro destaque aqui também. A questão do Alexandre Garcia critica STF por liberar assassinato de fetos de 5 meses. Isso já cai naquela questão que foi liberada pelo Moraes, né? A sistolia fetal, utilizando uma droga para você parar o coração do feto, né? Que é considerado uma forma cruel, né? Mesmo caracteriza uma tortura já, né? Isso, quase uma tortura, porque é uma vida. Não deixa de ser uma vida mesmo, né? Né? E aí, Garcia questionou por que a decisão não foi deixada para o Legislativo, já que a Constituição afirma que todo poder emana do povo. Aí a Rafaela pode até explicar melhor, né, essa questão da função de cada poder aí. Na verdade, é porque é cláusula pétrea, né? Não existe tortura e a defesa pela vida, né? Todos têm direito à vida, né? Então, querendo ou não, é uma discussão muito, muito polêmica, porque nós temos o lado, né, desse rol taxativo, nesse caso de ser de doença, de ter a criança ter uma doença, já ser de estupro, tudo isso envolve 2 assuntos muito delicados, que é o início de uma vida e, querendo ou não, a violação da mulher no sentido, né, quando foi estuprada. Então, é uma discussão muito
delicada e que precisa, acredito, uma de linha muito tênue entre o que precisa pode, que não de pode muita ali, né? sensibilidade para julgar isso e uma certeza que eu tenho, algum lado vai sair insatisfeito com isso, né? Então, acredito que isso aí, isso não vai acabar essa discussão. Por muito tempo vai acontecer, até porque existe uma pressão, né, midiática em cima disso, e também por parte dos cristãos e dos bons costumes, em defesa da vida, tudo. Então, isso aqui é um assunto muito delicado, que é até difícil um pouco a gente se posicionar, porque, né, a gente não pode levar em consideração, né, só um lado, mas a gente também não pode se posicionar a favor de uma vida ser tirada. Queridos amigos, obrigado. Eu sei que esse assunto realmente é muito delicado para ser comentado. Uma linha muito tênue ali no que pode, que não pode, né? Enfim. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, meu querido Pablo. Isso, eu que agradeço, Walter, Rafa. Mais um dia se foi, né? Amanhã a gente está aqui de volta. De volta. Eu estarei 7 da manhã até as 8 com o nosso resumo 24 horas. Obrigado, Rafaela. Obrigada, até amanhã. Um beijão. Valeu, obrigado, minha querida Ariela Maiara, nossa produtora, tá? E meu querido Anderson Nego Bom, comandou ali VMix, Sonho, o que mais? O que temos aí na frente, minha querida? Imediato e o Povo. Grande abraço, até amanhã. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site Imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Seus